Olá, boa tarde. Tudo na paz? Vamos nessa tarde começar a trazer uma palavra, de Deus para a tua vida. Deus colocou no meu coração e senti de compartilhar com vocês. Palavra de fé. Estamos vivendo aí tantas coisas, vendo, ouvindo e sentindo, tantas coisas, e tudo isso aí acaba meio que minando a nossa fé, e é até uma estratégia, também do inimigo de nos enfraquecer com tantas situações, com tantas coisas acontecendo. E é muito importante que nesses momentos de guerra, de crise, a nossa fé seja ativada, a nossa fé seja acionada pela palavra de Deus. Então, que você que está assistindo agora ou vai assistir depois, que o Espírito Santo ele fale contigo, de uma forma muito especial, através da sua palavra. Amém? Então, vai divulgando aí, nos grupos que você tem, para as pessoas poderem assistir. E falar também do nosso canal, Apóstolo Berg, lá no YouTube. Então se inscreva lá também no nosso canal, vai ser bênção. E através do YouTube também vamos alcançar muito mais pessoas, com a palavra de Deus. E a fé de muitos aí serão tocadas, no nome de Jesus. Amém? E eu quero desde já então ler a palavra de Deus, que nós vamos usar aqui, como base para aquilo que Deus vai falar. Está lá em Lucas 18, no versículo 1, que diz o seguinte: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Então, Jesus aqui, falando, trazendo uma parábola para que eles entendessem algumas coisas através dessa parábola. E ele fala a parábola de um juiz, que fala um juiz injusto, e de um juiz e uma viúva. E essa viúva, ela precisava que ele julgasse a causa dela, ela precisava que ele desse atenção à causa dela. Então, ela começa a pegar no pé desse juiz. E todos os dias ela estava lá, falando sobre a causa dela, o problema dela, a situação que ela estava vivendo. E chegou um certo momento que o juiz falou: não aguento mais essa mulher, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, agora eu vou ter que julgar, agora eu vou ter que dar uma atenção a ela, porque ela está me importunando, E em cima disso, vamos aprender algumas coisas. Primeiro, Jesus fala aqui no versículo 1 o seguinte: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o primeiro ensinamento que nós tiramos dessa parábola é sobre a persistência. Jesus usa essa parábola como forma de nos ensinar a não desistir de orar. Tanto é que ele fala que o dever, ele não está falando de uma sugestão, ele não está falando de uma fica à vontade, você que decide. Não, ele não está falando de uma decisão.
Ele está falando de um dever. E nesse tempo que estamos vivendo, né, com muitas coisas, muitos acabam esfriando com a sua vida de oração, né, não ativam a oração na vida dela, e então elas começam a abandonar as suas causas, né? E Jesus está falando assim, ó, orar sempre e não desfalecer, né? Ou seja, eu não vou me entregar, não vou permitir que isso aqui mate a minha fé, mate a minha vida de oração, né? Eu não vou desfalecer, eu vou continuar persistindo e orando, e orando, e orando, e orando. E por quê? Jesus fala da importância da oração, né? Nesses momentos onde precisamos que uma causa seja alcançada, né? Uma bênção seja alcançada. Então, em muitos momentos, você vê na vida de Jesus, ele subia no monte para orar, ele buscava Deus, e a oração, ela tem um poder muito grande, né? E ele deixa a famosa oração, né, universal do Pai Nosso, porque ele está falando sobre isso, e os discípulos então perguntam, como que nós devemos orar? E ele fala, ó, segue esse padrão aqui do Pai Nosso, que é a oração que ele deixou lá, que é um caminho de oração, né? E infelizmente, né, muitos, quando estão passando por essa crise, por essa dificuldade, elas não oram, elas não buscam a Deus. E Jesus está falando aqui que isso é um dever. Então não pode ser quando eu quero. Não, em todo tempo, né? Em todo tempo eu tenho que orar. Em todo tempo eu tenho que buscar a Deus. Por quê? O inimigo sabe do poder que há na oração. A oração, ela constrói o nosso milagre no mundo espiritual. Então, conforme você vai orando, né, a sua bênção, o seu milagre ali, ele vai sendo construído através da oração e da intercessão. E essa mulher, ela entra numa intercessão profunda, né, a favor da causa dela. E Jesus mostra através disso a importância, né, que isso tem e o resultado que vai ser obtido através dessa minha persistência na oração. Né? Mas você pode falar, pastor, mas eu estou cansado, eu não aguento mais. E parece que isso não vai resolver, parece que a minha oração não está chegando diante de Deus. Mas Jesus está nos falando aqui que é o nosso dever orar. Não podemos parar a oração. E eu estou me lembrando aqui, né, de Daniel, quando ele está num momento também de dificuldade, e o anjo vem falar com Daniel a respeito da guerra espiritual. Você já conhece, né? Muitos já conhecem essa passagem da palavra de Deus. E o anjo fala, ó, continua orando aí, porque a sua oração está movendo. E desde o dia que você orou, Deus ouviu a sua oração, e o fato de eu estar aqui é por causa da sua oração. Então, a sua oração, ela tem poder no mundo espiritual. Emocionalmente, você não pode estar bem, né? Você pode estar entendendo que não está resolvendo, mas ela tem o efeito sim. Porque a oração, ela não depende do meu estado emocional. Depende da minha fé. Então, eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar perseverando, eu tenho que estar no mundo espiritual ali, importunando, batendo, né? E a Bíblia diz, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Então, a nossa persistência na oração, ela vai fazer com que o nosso milagre seja construído e possamos experimentar, então, uma grande bênção de Deus. Possamos experimentar, então, o grande milagre de Deus. E essa mulher aqui, né, a viúva, Jesus está usando ela como exemplo. Então, não pare de orar. Continue a tua oração, continue pedindo oração, continue na intercessão, continue buscando o teu milagre, continue buscando a tua causa, porque esse juiz que está sendo citado aqui, ele é um juiz injusto, mas o Deus que nós servimos é um juiz justo. Então o Senhor, ele vai entrar com justiça na tua vida. Não desista, não desfaleça, não desista dos teus alvos, não desista dos teus objetivos, não desista do teu casamento,
Não desista da tua vida profissional, não desista do teu ministério, não desista da tua igreja, não desista de tudo aquilo que Deus já colocou diante de você, né? E aquilo que ainda não colocou, que são os teus objetivos, porque Satanás ele vai tentar tirar, né, aquilo que Deus vai tentar fazer e tirar também aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Então a nossa oração, ela vai proteger, além dela construir o milagre, ela vai fazer com que esse milagre também, ele permaneça na minha vida e na sua vida. Então, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, né? Que o Senhor te visite agora e te renove e te restaure, para que você continue a tua vida de oração. E ele continua aqui, né? Jesus continua explicando, e tem algumas perguntas aqui. Diz o seguinte: e disse o Senhor, né? Ouve o que diz o juiz injusto. Então, baseado naquilo que você está ouvindo do juiz injusto, olha o que eu tenho para te dizer. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Né? Acaso Deus não fará justiça? Acaso Deus vai demorar? Então, se aquele juiz injusto, ele conseguiu julgar a causa daquela mulher, que nem se importava com ela e nem temia Deus, ou seja, uma pessoa totalmente longe de Deus, e não tinha nenhum tipo de envolvimento de nada, e nem queria ter também com aquela mulher. Então, totalmente desligado dela, né? Não estava nem aí para ela. Resumindo, é isso. Estou nem aí para essa mulher. E Deus está falando assim: peraí, se um homem como esse, que está longe de mim, que não ama ninguém, ele decidiu, quanto mais eu, que sou o teu Deus, eu sou um juiz justo, eu sou um Deus que trabalha com a justiça. Você acha mesmo que eu não vou entrar com justiça na tua vida? Você acha mesmo, né, que eu vou demorar a fazer aquilo que você está esperando de mim? Amém, queridos? Então, quando eu continuo a minha vida de oração, e quando eu continuo crendo no Senhor, apesar do que eu estou vendo, né, porque nós não andamos por aquilo que estamos vendo, mas nós andamos pela fé, e quando nós continuamos nessa posição de fé, então é claro que Deus vai trabalhar com a justiça sobre a nossa vida. Teve um momento na vida de Abraão que Deus teve que operar a justiça nele. Ele estava com depressão, ele estava ali naquele momento na sua tenda, né, totalmente incrédulo, achando que estava demorando, porque Deus tinha liberado uma palavra sobre ele de que ele seria pai, ele teria um filho, né, já tinham passado aí 20 anos, e a sua mulher não estava grávida. Então, essa situação, né, e outras ali, fizeram com que ele desfalecesse. E Deus, então, entra na vida dele. Deus se move e se aparece para ele. Deus se apresenta para ele ali. E fala: Abraão, o que você está fazendo aí dentro? Não, é que o filho que o senhor falou que ia me dar, está demorando, e eu acho que o senhor falou não vai mais acontecer. E Deus falou: bom, vamos lá então, Abraão. Primeira coisa, sai dessa tenda, né, sai dessa situação aí que você está vivendo e vem aqui para fora. E a Bíblia diz que Deus falou para ele, na hora que ele saiu da tenda, Deus falou: olha para cima. E quando ele olhou, ele viu os céus, viu as estrelas, e Deus falou assim: ó, a sua descendência vai ser maior do que isso. Você não pode nem contar o que está aqui, e você também não vai poder contar os descendentes que você vai ter. O que Deus está fazendo ali? Deus está trazendo uma palavra para ele, né? Porque alguns falam assim, quando ele olhou para o céu, a Bíblia diz que Deus imputou nele a justiça. O que ele viu no céu que fez com que Deus imputasse nele a justiça? Mas naquele momento não tinha a ver com o que ele estava vendo, mas com o que ele estava ouvindo, porque o céu era o mesmo céu de todas as noites, mas a diferença é que naquela noite específica, naquele momento específico da vida dele, Deus trouxe uma palavra
Pastor, mas essa palavra não é a mesma que ele tinha dado lá, que ia dar uma descendência para ele? É, a mesma palavra. Mas naquele momento, o coração dele recebeu. Naquele momento, o coração dele foi renovado. Naquele momento, com a mesma palavra que Deus já tinha falado antes, porque a palavra de Deus, ela não morre. A palavra de Deus, ela não deixa de ser palavra, porque ela já foi liberada uma vez sobre a tua vida. Uma vez liberada, pronto, acabou, perdeu o efeito, foi só para aquele dia. Não, é a mesma palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Mesmo que seja a mesma. O que está escrito ali pode ser a mesma coisa, mas o que Deus vai falar pode ser diferente. Ou ela pode vir com uma unção diferente, ou naquele dia o nosso coração está aberto para aquilo. Mas hoje, de repente você já ouviu essa palavra que eu estou te falando aqui. Mas hoje, especificamente hoje, agora, o Senhor vai te encher de graça, vai te encher de fé. Ele vai despertar o teu coração, assim como despertou o coração de Abraão. E naquele momento, quando ele viu o céu e tudo aquilo ali, ele ouviu a palavra do Senhor e falou, ó, mano, vai ser isso aqui, ó. Não vai dar para você contar o que eu vou fazer na tua vida. Porque Satanás, ele vai tentar roubar a palavra que já foi liberada sobre nós. O diabo quer roubar aquilo que Deus já falou. Por isso nós temos que persistir. Por mais que o diabo fale, ó, não vai acontecer. Ó, aquilo que Deus falou lá atrás não vai acontecer. Deus se enganou. Ó, o pastor se enganou, o apóstolo se enganou quando falou aquilo com você. Acho que era com o irmão de trás. Não era comigo. Eu acho que o anjo errou o alvo. Pegou o irmão de trás aqui porque ele já alcançou. Eu ainda não. E nesse momento de Abraão eram 20 anos. Mas Deus entrou com providência. Deus entrou na vida dele e restaurou ele e ativou novamente a fé dele a tal ponto que Deus falou assim, agora eu vou ter que imputar a justiça nele. A minha justiça agora vai ter que entrar na vida dele. Eu vou ter que agir. Né? E o que é essa questão de imputar a justiça? É que naquele momento, quando Abraão olhou para o céu, viu as estrelas e recebeu aquela palavra, não tem a ver com as estrelas, mas tem a ver com a palavra. O coração dele se encheu de fé. E nesse momento, né, que nós estamos vivendo, de pandemia, de tantas coisas acontecendo, nós precisamos da palavra de Deus, para que a palavra de Deus toque no nosso coração e a nossa fé seja ativada, a nossa fé seja renovada, a nossa fé seja fortalecida, a nossa fé entre em ação novamente. E aí entra o quê? A justiça de Deus. Aí voltamos lá para o primeiro texto, do juiz injusto, né? E Jesus falando dele, e daquela mulher perturbando o juiz, falou, agora eu vou ter que fazer alguma coisa para essa mulher aqui. A persistência dela. Então muitas vezes o Senhor vai falar conosco, Ele vai ativar a nossa fé, para que a gente continue perseverando, continue crendo, continue buscando a bênção de Deus, a vitória de Deus. Porque mesmo Deus falando ali para Abraão naquele momento, que a descendência dele seria muita, a mulher dele não engravidou naquele momento ali. Ela não ficou grávida ali naquele momento. Mas a fé dele ali foi renovada. E Deus falou, bom, agora eu vou entrar com justiça, porque é justo que eu faça agora o que precisa ser feito, porque ele está crendo. Eu vou ter que imputar a justiça nele agora, porque eu estou observando daqui, esse homem está acreditando no que eu estou falando para ele. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, vai ser imputado em nós a justiça, ou seja, Deus olha assim, chama o Espírito Santo, Jesus chama o filho dele e falou, agora nós vamos ter que ser justos. Agora é justo que eu faça agora o que ele está crendo. Então a fé, ela vai trazer vida e vai nos ativar para algo muito forte. E aí o Senhor vai estar vendo tudo isso e vai, bom, agora eu vou ter que fazer. O cara está crendo de verdade, mano. Agora é diferente. Mas isso não quer dizer que Deus fez na hora ali, mas Deus o renovou para continuar crendo naquela palavra lá. E Jesus explica isso lá naquela parábola e fala assim, ouve o que esse cara falou aí. Agora você acha mesmo que eu não vou fazer na tua vida justiça?
Você acha mesmo que vai demorar tanto assim? E o Senhor diz para você, não vai demorar a minha justiça na tua vida. Não vai demorar aquilo que eu falei que ia fazer na tua vida. O Senhor hoje traz essa palavra para nós, para nos ativar, para reavivar essa fé e crer realmente dessa maneira. Não vai demorar, é a palavra de agora, é a palavra do momento agora para a tua vida. Deus vai fazer aquilo que Ele falou que Ele ia fazer. E não vai demorar. No nome de Jesus. Agora, por que isso, né? Por que Deus está falando isso para nós nessa tarde? Livro de Provérbios, capítulo 13, no versículo 12. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, fala o seguinte: a esperança adiada desfalece o coração. Amém? Qual foi a primeira frase que Jesus usou no versículo 1? É seu dever orar e não desfalecer. Então ele não dá uma sugestão. Ele fala assim, é o dever, é a sua obrigação. Continuar orando e não chegar nesse nível de desfalecimento. E aqui está falando o seguinte, que quando a esperança é adiada, o nosso coração desfalece. Por isso que Deus ele vem com a sua palavra. Por isso que quando Deus ele olha para nós e fala assim, peraí, ele está desfalecendo, agora eu vou entrar com providência. Porque Deus ele sabe, meu irmão, tudo que nós estamos vivendo, passando, principalmente nessa situação onde o mundo está angustiado. Não é só a nossa vida, a nossa cidade, a nossa nação, a terra está angustiada, a terra está agonizando de uma forma terrível. E Deus sabe, né? E Ele está falando aqui dos escolhidos. Ele fala assim, você acha mesmo que os meus escolhidos eu vou deixar na mão? Não, eu vou entrar com justiça sim, e não vai demorar. Então o Senhor está, através dessa palavra, ativando a nossa vida, ativando a nossa fé, porque não podemos desfalecer. E infelizmente alguns estão desfalecendo, como diz Provérbios aqui, porque a esperança, né, quando ela vai adiando, assim como aconteceu com Abraão lá, ele foi desfalecendo. Ele foi desfalecendo. Por quê? Satanás ele vem todos os dias falar, não vai acontecer, tá vendo? Não tem jeito. Só que Deus também vem todos os dias e fala, vai acontecer sim, eu sou o teu Deus, eu sou o teu justo juiz, eu vou entrar com providência sim, eu vou mover céus e terra sim, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito sim na tua vida. Deus é maravilhoso. E ele fala aqui, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite. Então ele está falando de um povo aqui, os escolhidos que não desistem da oração, perseveram naquilo ali. Isso não está ligado. Porque Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ou seja, vão vir momentos de aflições. Mas o nosso ânimo, quando fala de ânimo, você não vai estar feliz na angústia, não tem como. Ele não está falando aqui de um sentimento. Ele está falando de uma posição de fé. A nossa fé tem que tomar uma posição. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, a nossa fé agora vai ter que ser animada. Esse ânimo não está ligado à emoção, mas é a minha posição. Não, peraí, o negócio está ruim, o negócio está feio, mas eu creio na palavra do Senhor. Então, e Deus vai nos dar essa força. Deus vai nos alimentar disso. Quando Jesus estava ali no deserto, né, passou por toda aquela situação, a Bíblia diz que lá no final do jejum, os anjos vieram e o alimentaram ali. E aquele alimento, né, que os anjos trouxeram para Jesus ali, foi suficiente para ele continuar, perseverar a caminhada dele até a cruz. Né? Eu estava ouvindo o apóstolo Josué falar de Elias, né? Teve um momento lá que Elias também chegou nesse momento que ele desfaleceu, né, de tanto desgaste da guerra, tudo que ele passou ali, chegou um momento que ele desfaleceu. Mas da mesma forma, né, que Jesus ali foi alimentado, a palavra de Deus diz que também o anjo trouxe o alimento ali para Elias. E Elias então foi revigorado, né? E teve um processo ali até ele sair daquele estado de depressão terrível.
Eu estou me lembrando agora de Daniel também. Daniel desfaleceu, o anjo teve que vir, e conforme o anjo ia falando com ele, conforme a palavra de Deus ia falando, Daniel falava assim: olha, eu estou sentindo as minhas forças voltando. Olha, eu estou sentindo, essa palavra ela está me fortalecendo. Então a palavra de Deus nesse momento de crise é que vai nos fortalecer, vai nos levantar, vai nos revigorar, vai trazer o ânimo que a gente precisa para passar por todas essas aflições. Então receba agora, em nome de Jesus, esse fortalecimento, essa palavra de Deus sobre a tua vida, que a palavra entre agora no teu coração, entre agora na tua vida, te fortaleça, te restabeleça, traga o ânimo necessário para você continue essa caminhada de fé até o propósito ser alcançado. Assim como essa viúva aqui, ela foi perseverando, perseverando, e a justiça veio. No nome poderoso de Jesus. Então Provérbios fala assim, ó: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Amém? Então na árvore da vida tem tudo que a gente precisa ali. Quando você vai lá para Apocalipse, né, falar da árvore da vida, lá diz que ela produz 12 frutos, um para cada mês. Ou seja, né, quando o nosso desejo é atendido, é algo tremendo, porque vem aquele fortalecimento, né, você sente ali a providência de Deus, a providência chegou, a provisão chegou, a bênção chegou, o milagre chegou. Por isso que ele compara, né, o desejo atendido à árvore da vida, porque vem essa sensação, essa satisfação, né, na presença de Deus. E eu quero declarar que em pouco tempo você vai viver essa satisfação, você vai viver essa alegria, você vai viver essa plenitude. Estou profetizando sobre a tua vida nessa tarde, em nome de Jesus. A provisão está chegando, e aquele sentimento, né, aquela emoção de receber a bênção, de ver a causa ganha, né, de ver aquela causa atendida, como aquela mulher, ela vai invadir a tua vida e vai contaminar todos que estarão perto de você. No nome poderoso de Jesus, tenha esta tarde a tua fé reavivada e ativada pela palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Agora algo interessante acontece aqui, né? Porque ele fala aqui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Deus faz duas perguntas e Ele responde logo em seguida: digo-vos que depressa vos farei justiça. Então Deus, ele pergunta, ele já dá a resposta. Você acha que eu não vou fazer? Eu vou. Você acha que vai demorar? Não vai demorar. Então Deus, ele já vem com a resposta aqui. Pensa na resposta rápida. Mas o lance não é isso aqui, é o que vem depois. Aí diz assim, ó: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, quando eu trouxer a justiça, quando eu trouxer a tua causa, né, quando aquilo que eu falei acontecer, e eu trouxer isso para a tua vida, eu vou achar fé. Por quê? Porque os desgastes, todas essas situações que tocam no emocional, no psicológico, no espiritual, tudo isso aí vai roubando a fé. Aí muitos, né, na hora de receber ali, então não tem a fé para aquilo, porque ela foi roubada, ela foi tirada, ela foi diminuída. Por isso que é importante, né, a gente receber a palavra de Deus, para que a gente fique firme na fé, para que quando a bênção chegue, a gente não esteja sem a fé necessária para receber. Então a questão aqui é o seguinte, ó: eu vou receber, mas será que eu estou pronto para receber? Eu falo no sentido de fé. Quando Deus vier, Ele vai me achar com fé para isso? E vai sim, porque a palavra de Deus, dele está sendo lançada sobre nós. Temos que buscar a palavra do Senhor. Aqui em 1 Timóteo 4,6 fala o seguinte: serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé. Então como que eu faço? Pastor, como que eu faço para manter a minha fé então viva? Porque se Deus vai vir e precisa me achar com fé, como que eu faço para que essa fé permaneça? Está aqui. Eu preciso me alimentar de palavras de fé.
não de palavras de morte, palavras de destruição, né? Todos os noticiários que a gente vê por aí, isso aí vai destruindo a nossa fé. É um alimento que não faz bem nenhum para nós. Então, do que você está se alimentando? Né? Paulo está falando a Timóteo, ó, se alimente com palavras de fé. Porque muitas coisas vão chegar, muitas palavras virão de tudo que é lado, não tem como impedir isso aí. Mas eu não posso impedir dessas palavras chegar, mas eu posso não me alimentar delas. Então a minha fé, né? Aí tem aquela fé invertida, né? Então palavras que chegam, ó, você não vai conseguir, ó, você não vai alcançar, ó, Deus não vai fazer. Aí muitos têm fé nessas palavras. Da impossibilidade, né? Daquilo que não vai conseguir. Então não temos que ter fé nisso. Temos que alimentar a nossa fé na palavra de Deus, não na palavra dos homens, ou na palavra do diabo, ou na nossa própria palavra. Porque chega um momento que nós também começamos a falar coisas que não deveria falar para nós mesmos. Mas temos que nos alimentar da palavra da fé. Se alimente todos os dias, todos os dias. Né? Se você ligar a sua internet, ó, 10 horas da manhã, o apóstolo Josué está trazendo um estudo, terminou hoje, sobre Jezabel, tremendo. E vai começar a falar, amanhã, a partir das 10 horas, ele vai começar a falar sobre os principados, toda aquela hierarquia satânica, tudo que envolve aquilo ali. Vai ser algo muito forte. Né? Durante o dia inteiro você encontra aí homens e mulheres de Deus tremendamente usados. Para você receber uma palavra de fé 8 horas da noite, sempre tem alguém, né, do nosso ministério ali também trazendo uma palavra. 11 horas da noite tem a sala apostólica, onde o apóstolo todos os dias está recebendo alguém na sala, e ali chegam ali palavras tremendas. Né? Tem o pastor Jackson também tem aí, o pastor William, o apóstolo Elias do Rio. Né? Então, são várias pessoas aí trazendo várias palavras durante o dia. Então, o que é isso? Isso é a providência de Deus para as nossas vidas. Da mesma forma que Deus enviou anjos para alimentar Jesus, enviou anjos para alimentar Elias, enviou anjos para alimentar Daniel. Nesse momento, Deus levantou vários anjos para trazer esse alimento para nós. Então é muito importante, nesse momento que estamos vivendo, ouvir a palavra de Deus. E sabe o que eu acho assim muito ruim? É que ainda tem pessoas que, mesmo tendo à disposição dela todos esses alimentos, elas não procuram. Tem pessoas que a gente conversa e fala, mas você tem assistido as lives aí? Você tem escutado a palavra de Deus, né, na internet? E por incrível que pareça, sabe o que eu tenho escutado? Eu não tenho tempo. A correria do dia a dia. Fala, mas que correria, cara? Você está correndo para onde? Dentro da tua casa? Porque é o único lugar que você pode correr. Como é que você me fala no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena, que a correria do dia te impede de ouvir a palavra de Deus? Ou seja, estão desfalecendo. Não consegue ligar um celular para ouvir uma palavra. Sendo que é isso agora, esse é o que Deus proporcionou, né? É a saída de Deus para nós, para que a gente se mantenha em pé. Ó, se com todo esse recurso que nós estamos tendo, né, as pessoas estão desfalecendo, queridos, imagina se não tivesse a internet, se não tivesse esses recursos, como que estaria hoje? Como que muitos estariam hoje? Misericórdia. Então nós temos sim que nos alimentar, temos que ouvir a palavra de Deus. Em alguns lugares já foram liberados aí os cultos, né? Aqui em Goiás, por exemplo, reduzido ali, mas foi liberado. Então você que não é do grupo de risco, né? Você que está tranquilo com a tua saúde, você pode ir para a igreja agora, onde já tem os cultos. E alguns falam que não vão por causa da correria. Aí eu pergunto novamente, que correria é essa que você não pode correr por aí? Ou seja, desfalecemos, perdemos a nossa fé, não acreditamos mais que Deus vai fazer. Tanto faz agora, pandemia ou não pandemia, porque a fé ali foi enfraquecida. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, nos alimentar da palavra da fé. Em Jeremias 4:23, já estou terminando aqui,
diz o seguinte, aliás, Jeremias 42, 3, né? Então, quando eu faço como essa viúva aqui, quando eu persevero, quando eu continuo, quando eu insisto, quando eu persisto, o Senhor então ele vai entrar com justiça e vai fazer algo tremendo. Quando a nossa fé ela é alimentada pela palavra de Deus, né? Então coisas acontecem. Uma delas, Jeremias 42, 3, que fala o seguinte: para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Então tem uma galera aqui pedindo para Jeremias orar a Deus para que Deus faça isso aqui na vida deles. Ou seja, eram pessoas que nem conheciam a Deus, mas sabiam de um Deus que tinha na vida de Jeremias. Falou: Jeremias, fala para o teu Deus aí me abençoar, porque aí eu vou saber onde eu tenho que andar e o que eu tenho que fazer. Então nesse momento aqui, nós precisamos dessa direção de Deus. Espera aí, o que eu tenho que fazer agora? Como que eu tenho que andar agora? E é dessa maneira que o Senhor vai nos alimentando e vai nos fazendo caminhar em direção a essa grande conquista. Então não podemos parar no meio do caminho, não podemos desistir no meio do caminho. A nossa oração tem que ser essa aqui: Senhor, o que eu faço agora? Como que eu tenho que fazer agora? E como que eu tenho que andar agora nessa situação que estamos vivendo? E o Senhor vai falar, já tem falado. Isaías 30, 21. É o último versículo aqui para a gente orar. Diz o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está de trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então Isaías também reforçando aqui a questão de seguir a direção da palavra de Deus. Então ele está falando que a palavra vai estar nos guiando, vai estar falando, ó, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. E Jesus também traz a mesma palavra a respeito do Espírito Santo. Ó, eu vou, o Espírito Santo vai vir e eles vão guiar vocês em toda a verdade. Ele vai te direcionar para onde tem que ir. Então quando a nossa fé está ativada, ela está viva, então a gente consegue entender o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Nós vamos ter discernimento, né, daquilo que o Espírito Santo está nos guiando ali, no nome poderoso de Jesus. Amém? Então, eu faço a mesma pergunta aqui, né? Achará fé na terra? Deus quer fazer, mas Ele vai achar fé na terra para que Ele faça, porque Deus se move pela nossa fé. A fé é a certeza, né, daquilo que não estamos vendo, mas sabemos, tem uma convicção muito grande de que vai acontecer. Então vamos seguir aqui, ó, no versículo 1. Jesus falou assim, né? O dever de orar e nunca desfalecer. Então, vamos orar. Que essa palavra aqui, que essa parábola de Jesus possa ter fortalecido o teu coração, né? E ter gerado em você essa força necessária para que você continue essa caminhada. Amém? Não é fácil, não é difícil. Aliás, não é fácil, né? Mas não é impossível. Porque o Deus do impossível, Ele está nas nossas vidas. Amém? E eu declaro isso sobre a tua vida. Que o impossível de Deus, ele vai acontecer. Então se fortaleça nessas tardes, se restabeleça, né? Mesmo que você não esteja vendo nada ainda acontecendo, mas olha para Ele lá. Foi o que Ele falou para Abraão, né? Olha para cima, mano. E o salmista fala, né? De onde virá o meu socorro? Virá do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, né? De onde virá meu socorro? Vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Por que temos que olhar para cima? Né? Porque o que está acontecendo aqui, irmão, não traz esperança nenhuma. Então, quando nós olhamos para cima, nós estamos acima de tudo que está acontecendo aqui. Amém? Então, tem uma canção que a gente canta, né? Que se o mar não se abrir, nós vamos caminhar por cima dele. Então, a fé é exatamente assim. Muitas vezes ela não vai tirar os problemas da nossa frente, mas a fé vai nos fazer andar por sobre eles, né? Então nós temos que ter essa fé ativa, né? Para que, mesmo que eu não esteja vendo nada se movendo, mas eu vou me mover em Deus, né? E a palavra de Deus, ela quer gerar isso em nós, né? Esse poder de se movimentar, o poder de se mover, onde
achamos impossível se mover. E Deus, ele tem esse poder para fazer isso. Amém? Então eu quero orar pela tua vida, né, para que essa palavra venha te alimentar e te fortalecer. Senhor, em nome de Jesus, essa é a parábola, Senhor, do juiz iníquo, do juiz injusto. E ali o Senhor ensinando sobre a perseverança na oração, sobre a questão, né, de que Deus, ele vai fazer a justiça dele, sim. E que mesmo que demore, né, ainda que seja demorado, nós vamos viver o milagre que o Senhor tem. Mesmo que esteja demorando, nós vamos ter essa certeza de que o milagre vai acontecer, de que a tua bênção vai chegar, de que o Senhor vai fazer justiça nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Então receba essa palavra, seja fortalecido, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor te levante, te restaure, te fortaleça. Amém? E você, ao ver todos esses problemas, que o Senhor faça você andar por cima deles, de uma forma sobrenatural. Amém, queridos? Então fica na paz, Deus abençoe, né? E logo mais às 8 horas, né, entre lá no Facebook da igreja, tem uma palavra para você, e às 11 horas da noite o apóstolo Josué também, na sala apostólica. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus.